Galerinha, vamos começar de novo aí. Voltar aqui para o nosso assunto. Nós estamos falando sobre o Código de Ética Profissional. Então, olha só, eu gosto de resumir as coisas para a gente ser objetivo. Entenda só, existe uma necessidade da gente saber que quando eu exerço a minha atividade profissional, seja para trabalhar numa empresa, ou seja como profissional autônomo, eu preciso seguir o Código de Ética Profissional. Professor, eu tenho que decorar o Código de Ética? Não. Como é que você faz para saber se vai precisar olhar o Código de Ética? Consultar o Código de Ética? Use o bom senso. O bom senso é o seu aliado. Se você se incomoda com a sua ação, com a sua atividade, você acha que não é coerente, faz a consulta no Código de Ética, pergunta a alguém que tenha conhecimento sobre exercício profissional há mais tempo que você vai conseguir ter a sua resposta sanada. E aí você age da maneira como você quiser, certo? É importante que a gente faça essa visão, porque ninguém vai aqui chegar e decorar o Código de Ética. Professor, mas e aí? Se eu quiser trabalhar do jeito que eu quero, eu não posso não? Pode, mas não convém. Lembra lá, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Porque existem penalidades aplicadas ao Código de Ética. Caso você descumpra aquilo que ficou determinado no Código de Ética, ou se alguém vir a descumprir com você em relação aos seus direitos, a pessoa pode tanto sofrer um processo criminal, que é uma coisa que estabelecida pela lei, quanto também sofrer um processo ético profissional. E aí, esse estabelecimento de ético profissional, a gente vai ver que tem algumas penalidades. Vou mostrar aqui para vocês na continuação. Então, olha só, o artigo 21 da Lei de Criação do Conselho dos Técnicos diz que as sanções disciplinares a quem faltar com o Código de Ética, a conduta ética profissional, começará ou terá pela gravidade, o primeiro ponto, uma advertência. O lance é simples. Fez a coisa incorreta, você vai ser chamado no CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos, fica ali na Castro e Silva, de frente para o CREA. Aliás, minto, eles se mudaram já para Santos Dumont. Você vai ser chamado lá e um corpo vai dizer para você o que é que você estava fazendo de errado. Alguém denunciou você, junto ao conselho, pelo site, às vezes uma denúncia até anônima. O conselho vai analisar para ver se existe coerência nisso. Você vai ser chamado para ser ouvido. E aí, dependendo da gravidade do que você fez e da reincidência nessa falha, você vai ser só advertido. Essa advertência é uma advertência verbal. Obviamente, você sai de lá documentado. Olha, cara, isso aí não é bom, não. Tu estava cobrando muito barato pelo serviço, querendo ganhar mercado e desrespeitando os colegas que estavam cobrando o preço médio de mercado para a realização das atividades. Então, vamos ver se a gente consegue agora entrar num consenso, já que a gente vive em sociedade. Então, eu vou só te advertir aqui e tu não vai ter mais nenhuma penalidade mais grave, é uma coisa bem simples. Havendo reincidência do ocorrido ou subindo o grau de severidade do acontecido, o Conselho dos Técnicos pode mudar o critério de penalidade de advertência para suspensão temporária do exercício da atividade. Veja só, suspensão temporária do exercício da atividade, que pode variar de 30 dias a 1 ano. Se você é profissional autônomo, o que vai acontecer é que durante esse período, você não vai poder se assinar como responsável técnico de nenhum projeto. Você até na clandestinidade, se for o seu valor, você quiser trabalhar e exercer atividade de técnico, você até vai conseguir, é óbvio. A sociedade não vai ter conhecimento amplo sobre isso. Vai estar divulgado no site. Caso eu queira saber a conduta do Joelson, eu vou lá no site do CRT e coloco o nome do Joelson. Estou contratando ele, eu boto o nome dele e vejo se o Joelson já foi penalizado pelo Conselho Profissional. E lá vai ter o registro do Joelson está suspenso. Se eu tenho um amplo conhecimento disso e vou consultar, é óbvio que eu vou dizer, rapaz, não vou contratar esse cara, não. Essa empresa desse cara aqui, ela está irregular. Vai dar um bucho para mim depois e eu não quero problema para mim, não. Eu quero fazer as coisas corretas. Isso aí vai, obviamente, pesar. Professor, mas aqui eu trabalho para a empresa A, X. Eu sou responsável técnico, não aparece meu nome, aparece o nome da empresa. E aí, se eu fizer alguma coisa errada? Se você fizer alguma coisa errada, quando você for ser consultado, a empresa que você trabalha for ser consultada,
vai aparecer o seu problema lá. Então, a empresa, inclusive, pode até lhe suspender também. Já que você está com o registro suspenso, ela lhe suspender de suas atividades. Ela pode fazer isso, ela tem direito sobre isso. E, obviamente, se for até o caso, promover uma justa causa. Professor, mas ela foi coparticipante do problema, ela me coagiu a fazer aquilo. Então, você vai ter que buscar se provar que era a empresa que lhe coagiu a fazer aquilo, sob a ameaça de você perder o emprego, sob a ameaça de tirar benefícios, para que outro órgão, que é o sindicato, e aí eu vou falar disso depois, é que ele possa lhe defender junto a esse tipo de acontecimento. Eu sei que é complicado, porque a gente está falando do nosso emprego, vou perder meu emprego se eu falar mal da empresa, mas não é falar mal da empresa, é exigir os seus direitos. É uma coisa totalmente diferente. Professor, mas eu estou trabalhando, meu registro foi suspenso e eu voltei a trabalhar. Passou um fiscal aqui do CFT, me viu trabalhando, perguntou meu nome e pediu minha carteira. E aí ele consultou no sistema, viu que eu estava suspenso. E agora? Cancelamento do registro. Perdeu. Perdeu, velho. Perdeu, playboy. Vai ter que arrumar outra profissão para ti. É simples, direto. Cancelamento do registro profissional. Exercício ilegal da profissão. Enquadramento do exercício ilegal da profissão. Inclusive, está previsto no Código Penal. Também. Além da responsabilidade técnica profissional, você tem também uma responsabilidade perante ao Código Penal para se responsabilizar. Exercício ilegal da profissão, por você estar suspenso, você não é considerado um profissional apto no mercado. Cancelamento. Pode-se aplicar a multa, que é uma pena acessória, que às vezes é combinada com as outras 3 primeiras, né? Geralmente, o conselho aplica uma multa, dependendo da gravidade, aplica uma multa para que você entenda financeiramente o peso que tem de descumprir o Código de Ética. Professor, o que acontece com aqueles engenheiros lá que estavam mexendo no prédio em Fortaleza e o prédio veio abaixo? Cara, além das responsabilidades penais, civis, que eles vão sofreram, né? Estão sofrendo, existe a penalidade em relação ao Código de Ética. Então, a Comissão de Ética julga o mérito. Geralmente, quando tem escândalo, que é algo que vai para a mídia, que envolve vítimas, é cancelamento do registro. Não tem jeito, né? O profissional acaba perdendo o direito dele de exercer a profissão. Não é uma coisa que acontece com frequência. Eu lhe confesso, né, que o conselho, pelo menos o CREA, ele é muito mãezona nesse critério. O cara tem que merecer mesmo para cancelar o registro. Geralmente ele adverte, suspende, chama, conversa, fala. Quando vê que o negócio não tem mais jeito, que a índole do cara realmente, os valores do cara realmente já são algo conflitantes com a profissão, para que não haja uma mancha profissional ao cancelamento do registro. E você tem que entender essa mancha profissional e entender que a denúncia, quando parte de uma forma feita correta, ela até ajuda a profissão. Eu vou explicar o porquê. Olha só o que aconteceu com relação a esse caso do acidente do prédio que desabou em Fortaleza. Primeiro que se evidenciou, numa série de acontecimentos recentes em Fortaleza, a qualidade do engenheiro civil do nosso estado. Nosso engenheiro civil, será que está sendo formado direitinho? É bom? Será que dá para confiar no engenheiro civil? E é óbvio que isso traz uma mancha para a profissão. As pessoas acabam criando receio em fazer obras, em estabelecer serviços dessa magnitude, porque acredita que só ter o título de engenheiro civil não é mais suficiente. A gente tem que consultar, ter referência, perguntar se alguém já contratou o serviço de fulano. Então, esse tipo de coisa acaba deixando a atividade concentrada na mão de pessoas que já têm um certo tempo no mercado. E a quem é novo, assim como a gente que está entrando no mercado agora, a gente sempre sente barreiras com relação a isso. Por isso que é importante fazer o exercício da profissão de forma correta, para não manchar a atividade profissional. Isso é um ponto que a gente vê como uma mancha profissional, não tem jeito. E outra coisa que acontece, que não é que veio o caso, mas que eu evidenciei muito, é que a mídia notificou a instituição. Como assim, professor? Fantástico, na época, falou a instituição de ensino que o aluno tinha sido formado. Eu não vou dizer qual é, mas eu vou disponibilizar os vídeos para vocês vão poder assistir esse vídeo na íntegra depois. O Daniel está sem áudio. Alguém, por favor, diz no grupo do Daniel que ele tem que clicar lá no botão de habilitar o áudio, no canto esquerdo da tela,
Por favor, para me dar continuidade aqui. Por favor, alguém avisa no grupo, Daniel. Então, galera, foi evidenciado... Vou avisar ele, professor. Valeu, Jackson. Foi evidenciado a instituição de ensino, cara. Poxa, a instituição de ensino foi evidenciada como a entidade que formou o cara. A instituição de ensino tem culpa na formação profissional do indivíduo? Tem. Ela foi contratada para exercer o cronograma de estudo que ele precisa ter para fazer. Ela é responsável pela formação das disciplinas e pela metodologia de ensino que ela emprega. Não tenha dúvida, nós não estamos isentando nossa responsabilidade disso. Mas, olha, é um compromisso pessoal, mais pessoal do que compartilhado com a escola. Porque eu me formei no Instituto Federal, fiz cursos em universidades federais fora, estudei em grandes universidades de ensino aqui do Ceará e de fora, mas eu te passo o meu sentimento de que se eu não tivesse tomado a frente dos meus estudos, se eu não tivesse me lançado a ser uma pessoa curiosa em estudar, procurar, eu talvez me sentisse carente profissionalmente de responsabilidade. Eu não teria essa coragem de assumir. Por isso, galera, é que a gente precisa mudar essa mentalidade da gente e basta ter papel. Não é ter papel. Vocês já entendem que vocês estão querendo entrar no mercado, ganhar dinheiro, fazer a vida de vocês. Mas vocês têm que ser realizados profissionalmente, camarada. Não vá com o negócio da boiada. O que as pessoas fazem, nas suas maiorias, a gente tem que ter consciência, saber se é o correto a fazer. Então, parem, pensem e reflitam. Eu vou ser mais um profissional no mercado ou eu vou ser um profissional diferenciado no mercado? Eu vou estabelecer hoje uma relação diferenciada. É isso que eu estou questionando com relação a você ser o autor, ser o responsável pelo seu estudo. YouTube está aí, internet está aí, a mídia ajudou muito. Na minha época, eu tinha que ir para um negócio chamado biblioteca para estudar. Eu tinha que fazer um negócio que vocês nem sabem o que era pedir livro emprestado, porque a gente não tinha condições de comprar, que era muito caro, e também não tinha para se vender em qualquer bodega. Ninguém sabia nem o que era Saraiva, ninguém sabia nem o que era, ou onde é que existia uma loja que comprava livro. Só quem comprava livro era a instituição de ensino ou biblioteca pública. Então, a gente tinha dificuldade, mas hoje a gente tem facilidade, camarada. Aí, está tudo para estudar. Professor, não tem tempo? Tem tempo. O problema são as prioridades. Se priorize na sua carreira, que com certeza você vai arranjar tempo para estudar, tempo para ser um profissional melhor. Professor, eu estudo o quê? Estudo tudo que você tiver vontade. Tudo que lhe fizer na sua cabeça, que você acha que vai ser bom para você profissionalmente, estude. Desde uma receita de bolo, há um estudo avançado de comandos elétricos, que é uma coisa muito importante. Estuda, adquire conhecimento. Se você alguém lhe ensinar a fazer uma tapioca, aprenda. Essa é uma dica que eu lhe dou para você ser um excelente profissional em tudo. Ninguém sabe quando o eletrotécnico vai precisar fazer uma tapioca, mas qualquer dia ele joga em cima de um transformador, a massa da tapioca, ela esquenta só com a temperatura do transformador. Então, a gente tem que entender de tudo um pouco, certo? Então, na hipótese do profissional estiver fazendo parte de mais de um conselho, além de ser penalizado naquele conselho que ele está como técnico, se ele for engenheiro no caso, ele também vai ser penalizado lá no outro conselho. A profissão para de vez, trava de vez, se elas estiverem em correlação. A gente tem que avisar o conselho profissional sobre aquela prática ilegal. Então, fundamentando, resumidamente aqui, sobre essa parte de Código Ético Profissional, eu quero que vocês entendam que o Código Ético Profissional tem a ver com a ética na realização das atividades profissionais de vocês e que vocês precisam estar atentos a dois documentos, o Código de Conduta e o Código de Ética Profissional. O Código de Conduta, quem estabelece são as organizações, as empresas, e o Código de Ética Profissional, quem estabelece é o Conselho Profissional. No caso de vocês, o CFT. É ele que é responsável por isso aí. Bom, na hipótese da participação profissional vinculada a outro conselho, a infração disciplinar deve ser comunicada ao outro conselho, como havia falado para vocês inicialmente. Professor, o senhor me disse que se eu fizer a minha atividade de forma incorreta,
eu vou acabar causando um mal à sociedade, vou acabar causando um acidente, vou acabar sofrendo alguma penalidade. Ó, o Daniel já está com problema lá, né, Jackson? Então, vamos lá. A gente... Tá, professor, tô tentando ajudar ele, viu? Beleza. A gente tem que entender que, além de oferir o Código de Ética Profissional, outras responsabilidades acessórias e paralelas, elas vão estar correlacionadas com isso. E aí eu vou conversar com vocês rapidamente sobre uma coisa. Responsabilidade contratual. Você foi contratado para exercer a atividade, o serviço de instalação elétrica de um galpão localizado no distrito de São Gonçalo do Amarante, e que lá você deve realizar todo o serviço de instalação projetado. Você assinou o contrato, você se comprometeu a realizar o trabalho, chegou no dia, você não foi, não compareceu ao trabalho. Você não estava lá presente para cumprir a atividade, você resolveu cair fora. Bom, se houver alguma penalidade contratual com relação a isso, você vai ser penalizado, porque há um estabelecimento de um pacto, de um acordo, e esse acordo, ele, entre as partes, ele se firma com a necessidade de você também honrar com a sua parte. Da mesma forma como se você fizer o serviço e o seu contratante não pagar, você pode acionar a justiça para cobrar dele o valor, e aí você aciona a justiça comum, que é a justiça civil, você aciona ele na justiça, ele pode lhe acionar na justiça, por você não ter feito, não ter cumprido o que estava acordado em contrato. É lógico que, mesmo que não esteja em contrato, algumas coisas que, às vezes, por exemplo, não estão bem estabelecidas, elas, por mais que elas não estejam em contrato, elas são necessárias ser cumpridas. Por exemplo, o cliente está me pedindo para instalar um motor que eu sei que não vai servir para a atividade que ele quer. Ele comprou aquele motor e quer colocar aquele motor para realizar aquela atividade. Só que eu tenho conhecimento técnico e eu sei que aquele motor está mal dimensionado para aquela situação. Mas como ele está me pagando para botar aquele motor, eu vou ficar na minha calado. Vou colocar o motor lá e eu vou ganhar meu dinheiro e acabou-se. Bom, no contrato não fala de consultoria. Fala que você vai ter que colocar o motor. Pelo contrato, você não tinha obrigação de dizer para ele que o motor não vai servir, que a atividade não vai dar certo. Mas existe uma responsabilidade profissional que você tem que, de acordo com a lei, dizer para ele, especificar para ele que aquele serviço que ele está pedindo para realizar vai causar problemas para ele. Então, você vai ter que chegar para ele e vai dizer, olha, cara, é o seguinte, esse motor aqui não vai resolver teu problema, não. Se tu quiser, eu coloco. Mas vamos deixar documentado isso, porque eu estou lhe garantindo que não serve o serviço. Quando passa no senso comum da coisa, você já se questionou. Rapaz, eu sei que não serve. Eu falo ou não falo? É uma questão de bom senso. E aí você, se não quiser falar, você consulta o Código de Ética para saber se você tem a obrigação legal de falar sobre aquilo. Tem. Está lá escrito que você deve prestar esclarecimentos técnicos, científicos, acerca dos serviços para quem lhe contratar. Está escrito lá no Código de Ética. Então, você usou o bom senso, você suspeitou. Rapaz, será que eu falo para esse cara que esse motor aqui não dá certo? E se ele disser que não vai mais me contratar, que vai ter que comprar outro motor, me chama depois, eu estou precisando ganhar dinheiro? Se essa dúvida surgiu, é porque você está em dúvida com os princípios éticos profissionais. Consulta o Código de Ética. Aí você vai saber a resposta, caso sua vontade seja não dizer, né? Porque, às vezes, a gente quer ver... Algumas pessoas acabam agindo para querer ver o mal dos outros, e isso é muito ruim. Então, a responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato que para ele mesmo praticado por pessoa, por quem responda, por algo que pertença ou de simples imposição legal. Veja só, além de ser penalizado pelo Código de Ética, o exercício da atividade sem um devido zelo pode lhe causar uma responsabilidade civil. Você ser obrigado a reparar um dano moral ou patrimonial. Moral, um dano relacionado ao indivíduo, ao eu. Causei à pessoa. Causei um dano à pessoa.
e o patrimonial causado ao material, ao patrimônio de outro, do indivíduo. Quando a gente pensa em esse dano patrimonial, a gente está relacionando dano material, é uma lesão a um patrimônio de uma pessoa. Eu fiz a instalação elétrica lá, ligou, incendiou tudo. Responsabilidade minha e eu posso ser obrigado judicialmente a fazer isso. Veja só, eu não vou me atentar muito a dizer, você tem que fazer isso, faz aquilo. Parece que a gente só tem penalidade. Mas você precisa mudar a sua ótica. Qual é a ótica que você tem que ter? A ótica de que você tem que entender que você está estudando, que você está envolvendo numa profissão em que exige responsabilidade. Essa responsabilidade tem várias esferas. Ética, civil, criminal, trabalhista. Todas essas responsabilidades recaem sobre os indivíduos, independente de atividade que são. Esse momento é só um momento de reflexão. Porque por mais que você não saiba, se você cometer algumas dessas injúrias relacionadas a essas esferas, um coleguinha que muita gente não gosta, que é o direito, vem pegar no seu pé, vem puxar no seu pé. Vai incumbir você de não realizar a atividade de direito. Jackson, me dá um panorama de como é que está a situação dele lá. Você viu que ele vai fazer alguma coisa. Professor, nós estamos tentando, mas ele não está conseguindo não, ó. Ele tem que fechar tudo que ele tem aberto e clicar no link de novo. E aí, ele já disse a ele já fechou já. Tem que lembrar de habilitar o áudio lá no canto esquerdo, né, da tela. Incluir áudio e clicar de novo no balão branco que aparece indicando que o áudio vai ser incluído. Eu sei, professor. Eu já expliquei a ele, mas só que ele não está conseguindo não. Estou tentando ajudar ele aqui. Oi, José Maria. Oi, João Maria. Tá falando alguma coisa? Os técnicos de obra civil, aliás, são responsáveis, os técnicos de retificações ou outro tipo de técnico ele também pode ser responsável? De obra civil, prédio, essas obra civil, de modo geral. Tira essa dúvida aí para mim. É assim, existe a função do técnico de edificações, né? O profissional técnico de edificações, pelo que a lei regulamenta, ele só pode projetar obras civis de até 80 metros quadrados, né? Eu não sei se você lembra, na aula passada, eu falei que o eletrotécnico é até 800 kVA de potência. O técnico de edificação, naquele mesmo documento que eu mostrei para vocês, que é o Decreto 90.922, diz que ele só pode fazer até 80 metros quadrados, desde que só tenha um pavimento. Exemplo, um pavimento, um chão. Já vou fazer o andar de cima, tem que ser engenheiro civil. Não adianta, infelizmente é o que a lei fala. Pode mudar isso no futuro? Pode, mas é uma discussão que eu vou te dizer que eu acho que eu não vou estar vivo para ver. Mas, sim, ele pode ser responsável técnico por um serviço de engenharia prestado, por algo relacionado à atividade dele, correlata à construção civil. E vai ser responsabilizado do mesmo jeito. Tudo que eu estou falando aqui para o eletrotécnico se aplica a qualquer técnico, dentro do seu âmbito de profissão. É lógico que se você, como eletrotécnico, for exercer uma atividade de um técnico em edificações ou de um técnico em mecânica, isso daí entra em exercício ilegal da profissão. Você não foi formado para isso. Você não tem estudo para trabalhar com obra civil. Você não é técnico em mecânica para estar dando especificação de vibração, nem especificação de teste de nível de óleo e máquina. Quem faz isso é o técnico em mecânica. Professor, mas eu tenho expertise. Eu aprendi a viver, fazer isso. Não adianta. Você tem que entender que existe a sua área profissional. Você deve respeitá-la e fazer só o que a sua responsabilidade faz. Um ponto que talvez você tenha dúvida, João Maria, é, por exemplo, numa residência, que você está fazendo a obra elétrica, o serviço elétrico, e tem outro profissional fazendo a parte de construção, certo? Como é que a gente vê isso se caso tiver um problema? A gente investiga a causa. A causa é uma pane elétrica. A causa é formada pela instalação elétrica de baixa qualidade que você ofereceu. O João Maria vai ser responsabilizado. O serviço é estrutural. O problema ali foi que uma viga foi mal colocada e desabou por cima do fulano. Responsabilidade atribuída à engenharia civil. Cada um vai ficar com a sua responsabilidade. Por isso que é importante
quando você está trabalhando lá na obra, no serviço, você ser responsável técnico, documentado pelo que é seu. Não por tudo, mas pelo aquilo que você faz. Vou dar um segundo exemplo aqui que é importante para vocês. Não sei se você trabalha na CSP, onde é que você trabalha, mas olha só, tem vários setores aí, vários galpões. Você não dá manutenção, você não... Show. Valeu, Jackson, obrigado. Você não dá manutenção no galpão B, você só trabalha com o galpão A, mas você é responsável pelo galpão A. Teve um acidente lá no galpão B, você vai ser responsabilizado por isso? De jeito nenhum. De maneira nenhuma. A responsabilidade ela é setorizada. Ela vai dentro do que você considera como atividade sua. Professor, como é que eu faço isso? Eu vou gravar um vídeo junto com o Teônio, que eu falei que é do Sindicato dos Técnicos, e nesse momento a gente vai falar sobre um documento chamado TRT, que é o Termo de Responsabilidade Técnica. É um documento que vocês, daqui para quando se formarem, vão fazer muito desse documento. O Teônio vai explicar para vocês, eu poderia explicar, mas não é o ponto principal da minha aula. O Teônio vai explicar para vocês o que é essa TRT. Mas, de antemão, é um documento que vocês vão dizer para o conselho qual é a atividade de vocês. Vocês são responsáveis pelo quê? Não, eu sou responsável por operar a subestação tal. Pronto. O conselho só vai lhe penalizar se for em relação à subestação tal. As outras atividades não vai ser cobrado. Era isso que você queria saber? Mais alguma dúvida? Beleza. Beleza, João Marcos. Então, é o seguinte. Na responsabilidade civil, a sua atividade, a sua falta de zelo com o exercício da profissão vai te pedir que você ressarça aquilo que causar de dano patrimonial ao indivíduo. E isso é importante porque a gente precisa entender que há essa responsabilidade sobre aquele bem patrimonial. Se o que aconteceu com o meu dano material causar prejuízos financeiros à atividade do indivíduo, além do dano material, aqui, ó, marcado aqui para vocês, que é o dano emergente, que é o dano com relação à diminuição do patrimônio, eu vou ter o lucro cessante também como responsabilidade minha. Vou explicar para vocês. Toquei fogo na loja da mulher, eu fui fazer a instalação elétrica, perdeu toda a matéria dela, todo o material dela, todas as roupas, todos os bens que ela tinha, isso aí é o dano emergente, é o dano material, diminuiu o patrimônio dela. Só que, devido ao ocorrido, ela teve suspenso os seus lucros, os seus recebimentos. E aí ela, obviamente, se sente agora numa situação difícil, porque ela perdeu mercadoria, vai ter que comprar de novo, vai ter que estabelecer. Então, durante aquele período em que ela se reorganiza, a justiça pode lhe obrigar também a pagar o lucro cessante. O prejuízo que você causou por ter deixado ela fora das atividades dela. Então, entendam bem, lucro cessante é um termo que a gente utiliza para dar um valor àquilo que foi perdido a outra pessoa por conta de um acidente ocorrido. Então, no mais contestado para a gente entender isso, eu posso dar exemplo de bater o meu carro num taxista. O taxista ganha dinheiro com o carro. Se eu causei um dano material ao carro dele, o que vai acontecer? Eu vou ter uma penalidade exercida sobre mim para reparar o carro dele e ainda assim eu posso ser obrigado pela justiça a pagar o que ele perdeu por não estar exercendo a profissão de motorista. E aí outras responsabilidades é o dano moral, certo? Aqui o dano moral eu vou tratar de assédio moral. Não só assédio sexual também, claro. Assédio de forma geral. Assédio moral, assédio sexual. Não é uma coisa comum, mas que pode acontecer. O assédio e também o dano físico. Dano físico, nesse caso, é o dano à estrutura corpórea da pessoa. É a lesão corporal. Então, eu vou ter também penalidade sobre o assédio e sobre o dano físico. Cuidado que em relação ao assédio, nas relações de trabalho, que não é de fato só assédio sexual. O assédio é sempre a imposição de alguém com cargo superior ou condições superior em cima do indivíduo. Olha só, eu, Diego, por seu patrão, vou lhe
obrigar a fazer coisas humilhantes, vou lhe colocar em situações onde você se sente constrangido sob a ameaça de você perder o emprego. Isso é assédio. Isso pode ser considerado assédio. Existem recentemente uma notificação do Ministério Público do Ceará, onde lá em Juazeiro do Norte, os funcionários da Magazine Luiza foram para a porta da Magazine Luiza com máscaras e cartazes pedindo para a volta das atividades de trabalho, porque eles estavam com medo de perder o emprego. Até aí, o direito de protestar é garantido por lei, você pode protestar. Mas por que o Ministério Público entrou na briga? Porque houve uma denúncia de que esses funcionários foram coagidos a ir lá para frente da loja da Magazine Luiza para fazer o protesto. Vejam só, eles não foram porque quiseram, eles foram porque eles foram obrigados pelo patrão. Ó, melhor vocês irem lá, porque daqui a pouco, senão, vocês vão ser demitidos. Isso é passivo de assédio e deve ser denunciado para que haja uma responsabilidade civil em cima disso. Certo? Então, nas relações de trabalho, seja eu empregado ou empregador, eu preciso entender que assédio não é uma coisa como a gente só pensa sexual, mas é essa imposição entre o indivíduo maior e o indivíduo menor, obrigando as pessoas a se constrangerem, se colocarem em situações vexatórias para que os seus objetivos sejam atingidos. Isso é muito importante entender. E, obviamente, o dano físico, não vá ficar com raiva aí, dar um murro na cara do seu colega de trabalho, porque isso é, obviamente, algo que, além de ferir o código de ética nas relações entre os profissionais, você vai acabar sendo responsabilizado civilmente e, óbvio, que se isso tornasse algo mais grave, você vai acabar criminalmente também sendo julgado, certo? Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente precisa ter a cabeça fria, precisa ter tranquilidade, serenidade para enfrentar as situações do dia a dia. Eu sei, eu já fui um cara muito esquentado. Eu era esquentado em todas as minhas relações de trabalho. Eu tinha que, na verdade, uma dificuldade de relacionar com os meus colegas de trabalho, alguns até que são subordinados a mim no grau hierárquico, porque eles não tinham respeito por mim, eles tinham medo de mim. Vejam a diferença. Eles não tinham respeito por mim, eles tinham medo de mim. Porque eu era muito incisivo, eu era muito sisudo, muito duro, muito inflexível nas minhas decisões. E essa relação cria um mal-estar no âmbito relacional. Isso é uma beira para um assédio, ou até mesmo para uma causa física. Porque o cara diz assim, rapaz, esse meu chefe é um... E diz um palavrão. Beleza. Cada vez que você realimenta esse sentimento, que você divulga esse ódio, você está estimulando mais ainda as pessoas a perderem o controle. E aí estabelecer algo que a gente não gostaria, que é causar um assédio ou um dano físico. Por isso que é importante, dentro das relações do dia a dia, a gente ter um pouco mais de frieza na relação do trabalho e, se for o caso, até se abster de discussões que não levam a nada, que não tem um fundamento legal, porque isso também causa uma responsabilidade implicada sobre isso. Eu quero que vocês fiquem cientes que a lei protege vocês, inclusive, ela protege em relação à questão de sigilo profissional. Muitas pessoas estão trabalhando de forma humilhante, submetendo a empregos que não deveriam ter, porque eles acham que precisam daquilo, fazer aquilo daquela forma, porque é o único meio de encontrar uma sobrevivência para a vida. E aí ele vai, obviamente, apoiando a prática também. Excludente da responsabilidade civil, é importante lembrar que vocês não são responsáveis por tudo que vocês fizeram o resto da vida. Eu fiz uma instalação elétrica no ano de 2015 e agora, no ano de 2020, ela pegou fogo. Será que eu tenho culpa disso, cara? 5 anos se passaram sobre o serviço que eu realizei, o cliente nunca me chamou para dar uma manutenção, eu sou responsável por aquele serviço? A lei diz que vocês são responsáveis por exatamente 5 anos. Se o serviço foi em janeiro, agora em maio eu já estou isento da responsabilidade daquilo. Óbvio que a lei fala que eu sou responsável por 5 anos, mas pela execução. Isso quer dizer
que se acontecer 5 anos depois um acidente, vão avaliar se foi a execução do serviço ou se foi má utilização do meu serviço prestado lá. Então, a responsabilidade civil ela vai tentar ver isso com relação. Dentro da responsabilidade civil, há também uma exclusão da culpa, da responsabilidade, caso o ato que você cometeu tenha sido por uma necessidade de legítima defesa. Você se sentiu obrigado a fazer aquilo para se defender e acabou causando um dano patrimonial. Nesse caso, há um excludente de responsabilidade, porque se enxergou que você não tinha outra opção, teve que tomar a frente daquilo. Entendeu? Você acabou quebrando o equipamento para salvar a sua vida. Isso não há necessidade de você ser penalizado por isso, já que você estava com uma causa primária maior estabelecida. Caso você esteja estritamente cumprindo o dever legal e o exercício regular da profissão e aconteceu alguma coisa infortuita, algo de força maior, que é o ponto seguinte, eu sempre acho os dois iguais, você também está isento, pô. Não, você estava fazendo tudo correto, mas um infortuito, uma força maior, um raio veio no prédio antes de eu terminar a instalação elétrica, antes de eu fazer a instalação de terra, antes de colocar o para-raio e estragou tudo. Qual é a culpa que eu tenho disso? Eu não tenho culpa nenhuma. Então, isso é um excludente. Há também a possibilidade de uma terceira pessoa ter atrapalhado a execução do meu serviço. Por isso que a gente está falando para vocês que essas avaliações de responsabilidade não é uma coisa só, foi você, é você tem que fazer. Não. A gente tem que formar uma equipe técnica e avaliar. Saber se não foi um caso infortuito, se não foi uma legítima defesa, se não foi alguém terceiro que te sabotou, um colega teu que foi lá e colocou algo no teu serviço para poder te prejudicar. E, obviamente, também quando a culpa é do contratante. A culpa é do meu patrão. A culpa é de um terceiro que não me deu estrutura e condições para trabalhar, mesmo eu fazendo reivindicações. A culpa passa exclusivamente à pessoa vítima. Porque o patrão não pode mais te dizer que você prejudicou ele. Ele simplesmente vai ser penalizado pela responsabilidade disso. Certo? Então, resumidamente, para encerrar aqui rapidamente com vocês, já novamente esse tempo, já vai encerrar mais um tempo. Lembrem-se que há uns tipos de responsabilidades a ser seguidos e a primeira dela é a responsabilidade ético-profissional, que recai sobre o exercício da profissão. E dentro desse conjunto de responsabilidades, dependendo do dano que você possa vir a causar, existe também a necessidade de ser conhecimento de responsabilidade civil. Queria só lembrar a vocês que não precisa estudar o Código de Ética, não precisa estudar a Constituição por si só, vocês só precisam ter noção de que existem responsabilidades e que o bom senso de vocês é que vai balizar o assunto. Eu vou ter que encerrar a live aqui, mas eu vou pedir que vocês voltem pela última vez, rapidamente,